Tudo bem, gente? Começando o nosso podcast hoje. Tudo bem, Michel? Excelente. Não estou tão bem quanto o senhor, mas eu estou bem demais. Então tá bom. Que tempo especial. Hoje, um dos nossos primeiros podcasts. E falar com você é muito especial, viu, Michel? Amém, amém. Muito obrigado por essa honra. Você faz parte de um projeto muito bacana aqui na nossa igreja, né? De alcançar pessoas, levar a semente do reino, do evangelho através da internet. E você tem feito parte desse projeto e apresentar você para os nossos irmãos é muito bacana. Quem é o Michel? Da onde o Michel veio? Conta um pouquinho da história aí, Michel. Rapaz, a minha história é doida, hein? Conta um pouquinho aí pra gente conhecer um pouco mais do Michel. Bom, eu nasci... Vou contar do nascimento. Coloca um fundinho musical aí, editor. E aí eu espero que as pessoas se emocionem com essa história linda. Mas, não, eu nasci na Bahia. Sou baiano. Mas não sou preguiçoso. Acho que isso é até houve uma polarização nessa piada aí, que é uma piada de muito mau gosto, certo? Não gostei. Não gostei. Vou cancelar quem faz essa piada. Cancelem todos. Mas cresci em São Paulo. Morei também no Mato Grosso do Sul, na Bahia, Sergipe, Ceará. E a maior parte do tempo mesmo em São Paulo. E agora em Atibaia, né? Eu costumo dizer que Deus me fez missionário, me treinou para missões antes de eu conhecê-lo. Aí quando eu conheci, aí ele falou assim, então, é o seguinte, tem um chamado interessante aqui para você. E aí eu não hesitei. E para mim não foi muito difícil, né? Porque eu já tinha morado longe, assim, da família, né? Meus pais se separaram logo cedo. Eu morei com meu pai um tempo, morei com a minha mãe um tempo, mas eu também morei com a avó, morei com tia, e isso sempre em estados diferentes. Aí eu morei no Mato Grosso do Sul com a tia minha, morei na Bahia com a minha avó. Correu bastante o trecho. Morei em Sergipe com a minha mãe, em São Paulo com meu pai, depois minha mãe voltou para São Paulo, morei com ela. Em São Paulo mesmo morei em muitos contextos diferentes. Então, quando eu me converti e eu descobri o chamado missionário, o Senhor me chamou num culto e tal, não sei o que, eu fui pesquisar o que era isso, e aí eu me inscrevi numa escola lá no Ceará, e aí as pessoas da minha igreja falavam assim, não, você não vai aguentar não, você é um jovem da cidade grande, você não vai aguentar ir lá pro meio do mato no Ceará, você vai ficar com saudade da sua mãe, do seu pai. Eu falei, aguento. Oxi. Pra mim, a fase mais difícil da minha vida, assim, nessa questão assim, de viajar, foi quando eu morei no Mato Grosso do Sul. Porque eu morava em Sergipe, e de Sergipe pra Bahia, assim, era muito próximo, era 2 horas de viagem, eu chegava na minha avó na Bahia. E aí, lá, Nordeste, é uma cultura extremamente alegre, é calor o tempo todo e tal. E aí eu fui pro Mato Grosso do Sul, direto de Sergipe pra lá. Meu Deus, eu sofri demais, a cultura totalmente diferente, um frio, o pessoal do Sul são pessoas diferentes, a comida é diferente, o jeito de falar é diferente, e era só a minha tia que eu conhecia, de resto da outra família lá eu tava conhecendo, que era a família do esposo dela. Nossa, meu Deus do céu, foi muito difícil. Então ali eu acho que foi uma série da escola de Deus para missões muito forte para mim. Então quando eu fui para missões foi bom demais. E aí em missões eu descobri muitas coisas. Em 2012 eu fui para missões e aí eu descobri muitas coisas e vim parar na área do vídeo. Desde 2014 eu trabalho com isso. Vídeo, sempre buscando influenciar através do cinema. Nossa, que legal. E por essas andanças todas, Michel, que você já falou aqui, o contexto familiar, algum vínculo com o evangelho, a família convertida? Como que era a realidade da sua família nesse tempo?
Não, ninguém. Ninguém mesmo, assim. Na verdade, assim, minha família, claro, família brasileira, tradicional, origem católica. Católico não praticante, não vai na igreja. Tem uma avó que ela é muito católica, ela... De vez em quando ela tá lá, ou melhor, toda noite ela tá lá com o texto na mão, só... Enquanto ela não reza o texto inteiro, ela não dorme. E a gente não lê nenhum capítulo da Bíblia, né? Mas ela é fiel ali à crença dela. Mas, além disso, minha mãe, espírita, do começo ao fim. Eu cresci tendo contato com os guias, né? Os guias do espiritismo. Tive um pouco de contato, assim, com questão de candomblé, mas um negócio, assim, bem mais tranquilo. Não fui realmente, assim, pro meio da macumba e o pessoal viu. Mas, na minha casa, sempre iam pessoas que recebiam os guias. Aí esses guias vinham e traziam aí as atualizações do nosso futuro. Isso era muito legal pra gente, a gente gostava muito. A gente fazia festa, a gente saía... chegava assim, minha mãe tem uma prima que ela recebia. A gente falava, por favor, recebe aí o guia pra ver se vem a avó. Que é um guia chamava avó. Ver se vem a avó pra avó falar com a gente do nosso futuro. Eu tô querendo saber algumas coisas da minha escola. Perguntava pra ela. E aí, às vezes vinha a avó, mas às vezes vinha um demônio meio bagunçado e queria bagunçar a casa. Aí a gente, não, então é melhor não, porque hoje ela não tá bem. Hoje, se ela estivesse bem assim, feliz, poderia vir a avó. Se ela estivesse assim um pouco estressada, poderia vir outro demônio. E pra gente essa era a nossa realidade, né? A minha vida, ela foi muito, assim, como não tinha ali o pai e a mãe sempre... educando ali, né? Morei com vó, com tudo. Eu tive contato com bebida alcoólica muito cedo. Então, com 8 anos eu já tava bebendo já. E era doido. Minha vida era doida. Lá na Bahia, quando eu morei lá, fiz amizades e lá foi uma bagunça. Mas aí, quando eu voltava lá, eu voltava como o paulista, né? O paulista que vai pra cidade do interior é bom demais. Aí era top, porque a gente passava a noite inteira acordado na rua, fazendo nada, sentado, jogando dominó, jogando baralho, comprava alguma coisa não sei aonde e tal. E aí uma vez a gente tava com fome, não tinha nada. Essa história é muito legal. Não tinha nada aberto, né? Cidadezinha, não tem ninguém, claro, todo mundo tá dormindo. Meu Deus do céu, a gente fala... Aí o rapaz falou assim, vamos lá na Irmã Maria Preta, uma coisa assim, um negócio muito, muito interessante, né? Que era o candomblé que tava tendo lá. Hoje tá tendo roda de macumba e lá vai ter arroz doce. Aí a gente, vamos comer arroz doce. Pelo arroz doce. E nós fomos lá pra comer um arroz doce. Entramos lá e tal, e começou a tocar lá e tal. Não sei o quê. E a gente só esperando o arroz doce e vendo lá a roda acontecendo, não sei o quê. Daqui a pouco entra um novo grupo de mulher, todas vestidas de vermelho, junto com um cara de preto. E aí começa aquele... Aí, do nada, eu olho assim, ó, na roda. Aí eu... Oxi, tia Cileide? Aí a tia Cileide vinha assim, ó. Não diga pra mamãe nem pra seu pai, viu? Aí eu... Tá bom, fica aí que daqui a pouco vem arroz doce. Então minha família era envolvida nessas coisas, né? De crente mesmo não tinha ninguém. Mas eu me converti a primeira vez na minha vida com 7 anos. Tinha um amigo que os pais eram crentes, aí ele me convidou para ir na igreja e eu gostava muito. Me converti lá. Me desviei, fui para as festas com 8 anos. Aí depois, com 9 anos, eu mudei de cidade e conheci um outro amigo crente. Me levou pra igreja. Me converti de novo. Me desviei e fui pra uma festa. De novo. Depois que eu me converti, só quando mais velho, graças a Deus, nunca me desviei. Só hoje eu sou pregador. Michel, e aí você tinha essa influência aí do lado da sua mãe. Do seu pai, como que era o contexto religioso? E meu pai católico, assim... Também católico. Católico respeitador, né? Ele sempre foi, assim, de respeitar a questão e tal. Mas crente mesmo, nunca. Ele teve contato com a igreja evangélica depois que eu me converti. Se converteu também, ia batizar e tal.
Mas aí agora ele tá aí simpatizante. E a sua conversão, ela acontece como, Michel? Pela terceira vez. que foi quando teve mais consistência, né? Eu tava numa fase muito doida na minha vida. Eu trabalhava numa loja e os meus amigos dessa loja, eles eram ricos. Eu queria ser rico também. Era uma loja de multimarca. Então eles andavam com roupa de marca. Então meu salário todo ia para as roupas de marca. Não gastava com nada mais. Roupa de marca e festa. A gente saía direto. E aí eu tava iludido. Eu queria ser rico também. Queria comprar carro e tal. Porque a galera que eu tava envolvido era essa. Só que na realidade da minha vida não era essa. Eu ia demorar muito para eu ter um carro, para eu comprar roupa boa e tal. Então era a velha ilusão da vida. E aí, só que esses caras, eles eram assim, meus amigos mais chegados e tal. A gente saía todo final de semana pra uma balada diferente em São Paulo e tal. E aí eu, num aniversário meu, eu falei, cara, a gente faz festa todo final de semana. Meu aniversário caiu num sábado. Meu Deus, onde é que a gente vai parar no meu aniversário? Nada. Literalmente paramos. Ninguém foi pra lugar nenhum. Na verdade, um foi pra um canto, outro foi pra outro e tal. E ali, pra mim, naquele momento, foi uma decepção, né? Porque eu acho que eu já tava... Eu colocava tanta expectativa neles, eles eram tão amigos que eu queria levar pra mim pro resto da vida, que eu achava que todos os momentos da minha vida eram muito importantes pra eles também. E aí esse aniversário foi assim, uma decepção. E aí eu fiquei mal, assim, uns 3 dias. E eu tava trabalhando demais nessa loja, eu gostava de ficar lá, eu entrava de manhã, saía muito tarde à noite e tal. Aí um dia eu cheguei em casa, entrei no MSN. Num dia desse que eu tava frustrado com eles. Aí a Gabi, uma moça que eu conheci, ela me chamou. Oi, tudo bem? Tá sumido? Aí eu tô trabalhando e tal. Bastante. Aí ela... Ah, que legal e tal. Ó, vai ter um culto de jovens aqui na igreja. Filha de crente da líder da igreja, né? Aí vai ter um culto de jovens aqui na igreja. Vem aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou porque eu tô precisando. Tô precisando de ir pra igreja. Minha vida tá muito doida. Tô andando com a galera meio doida assim. Eu tô decepcionado por causa disso. Desabafei com ela. Aí ela falou, então vem. Aí eu fui no culto. Aí eu gostei. Aí depois eu fui de novo. Eu fui quando não era culto de jovens. Fui num culto de segunda-feira. Tinha ninguém. Gostei, mesmo sem ninguém. Uma palavra assim, não tinha músico naquele dia. O louvor foi a capela, hino da harpa. Então, pra mim, as pessoas acham que o hino os louvores vão atrair as pessoas. Mas não foi louvor que me atraiu. Eu simplesmente... acabou? Eu simplesmente olhei assim e falei, cara, aqui é meu lugar. E aí eu curti. E fui uma vez, fui outra. E as pessoas falavam assim, ele tá atrás da Gabi. Ele tá apaixonado pela Gabi. O negócio dele é a Gabi. Só que eu tava apaixonado por Jesus. Aceitei Jesus e tal. E aí eu tive que, nos primeiros meses, provar pra igreja que eu não queria Gabi, queria Jesus. Entendi. E essa conversão que acontece nesse tempo aí, ô Michel, então ela vem de uma decepção lá fora, coisa que é muito normal, né? As pessoas, o senhor criar ali um caminho, uma estratégia, no meio de uma decepção e tudo isso. E aí quando você vem pra igreja, e aí as pessoas ainda ficam com uma... ali. Mas tinha alguma coisa a ver com a Gabi ou não? Essa turma ainda tem essa interrogação? Quem era essa moça, Gabi? O que aconteceu com essa moça? Então, por que eles achavam isso? Porque eu e a Gabi, a gente tinha namorado antes. Uhum. 1 ano e meio antes de eu me converter, a gente tinha namorado. Só que na época que a gente tava namorando, a Gabi, ela me convidava pra ir pra igreja, falava que a mãe dela, o pessoal tava reclamando porque ela era crente, não podia namorar com quem era não crente, né? Só que eu não queria, eu tava muito legal a minha vida no mundo. Quando a Gabi me convidou, eu não tava lá por causa dela. Porque eu tava muito feliz na minha vida lá, eu não era apaixonado pela Gabi. Nós vamos colocar uma foto do Michel no Instagram desse tempo aí, viu, Michel?
Viu, Ecos? Vamos providenciar uma foto do Michel nesse tempo. Vai não, que vocês são da primeira todos... fase do namoro dele com a Gabi, tá? Pra colocar no nosso Instagram. Mas vocês são tudo evangélicos, acho que vocês não fazem isso não. Da igreja do Senhor. A gente tinha namorado e aí eu tava lá pra provar pro pessoal que eu não queria, eu não tava ali pela Gabi. Uhum. Tudo bem e tal, Gabi, eu gostava da Gabi, não, a gente não tinha um vínculo, assim, porque ela tinha acabado também de sair de um relacionamento, e eu também, vida de mundo, a gente não tem namorado, nada e tal, não sei o quê, e eu cheguei na igreja nessa pegada. Até que eu fiquei, a igreja, ela começou a me reconhecer como crente, quando eu, sabe aquele novo convertido? Sei. Aquele novo convertido que dá gosto de você olhar? Doideira. Todos os momentos, em todas as situações que envolvia crente, igreja, o pastor orando em tal lugar, eu estava em todos os lugares. Viciado, eu estava viciado em Jesus, na igreja, em tudo. Apaixonado por tudo. O pastor falava, vou fazer uma visita não sei aonde, eu ia. Passava o dia inteiro com o pastor. Aí eu não trabalhava. O pessoal me chamava de vagabundo. Não, tu vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. E aí as pessoas começaram a me reconhecer, né? Falar assim, não, acho que ele é crente mesmo. Mas, ainda assim, tinha pessoas que falavam assim, não, ele tá aí por causa da Gabi, tá por causa da Gabi e tal. E depois que eu fui pra missões, depois que eu voltei de missões, é que eu comecei a namorar com a Gabi. Mas antes disso, a gente só conversou e tal, essas coisas. Chorou, né? Só isso, só oração. Mas a gente namorar mesmo, porque entregavam profecia pra gente dizendo que não era de Deus, que Deus ia cobrar, que ia acontecer não sei o quê. Aí você foi pra missões, ficou quanto tempo lá? Eu fui pra missões pra passar 5 meses. As pessoas diziam que eu não ia aguentar, né? Aquela velha história. Não, você não vai aguentar. E aí o pessoal falava mesmo engraçado, né? Que igreja é assim. O povo vem pra cima, velho. Fala, não, você não vai aguentar não, fica aí, menino. Você é de São Paulo. Você é criado com ovo maltine, todinho. Todinho, ovo maltine. Você nem pisa no chão direito. Você vai ficar 3 meses e não vai aguentar, vai voltar. Aí eu falei, cara, vocês não me conhecem não. Aí eu fui. E eu fiquei com medo, né? Entrou na minha cabeça aquilo ali. Eu falei, meu Deus, não deixa eu voltar com 3 meses não. Pelo menos 4,5. E eu juro pra você que com 5 meses eu já não queria voltar mais. Mas aí eu fiquei 4, 5, 6 meses, 7 meses, 8, 9 meses eu fiquei entre o Ceará, o Uruguai, voltei pro Ceará de novo e depois é que eu voltei pra São Paulo. Então fiquei 9 meses viajando e aí eu voltei pra cá só pra passar um tempo. Me dava desespero se eu pensasse assim, cara, eu vou ter que ficar aqui, viver uma vida normal. Não, meu ministério agora... Quando eu preguei a primeira vez em espanhol, eu falei, meu Deus, porque eu tinha o sonho de ser pregador de Gideões Missionários da Última Hora. Glória a Deus. Do manto. Mas aí eu preguei... Esse sonho é verídico mesmo? O pessoal brinca com isso, é verdade? Esse sonho é verídico, A minha geração sabe o que é isso. A gente tinha um sonho de pregar nos Gideões Missionários, imitar o Marco Feliciano. Mas... eu perdi o encanto aí por alguns motivos, né? Essa linha de pregadores. Mas quando eu preguei a primeira vez em espanhol para 5 pessoas, a igreja do Uruguai, ela é muito pequena. Então você visita as igrejas assim e você volta frustrado, porque é uma igreja muito pequena, fria e tal, não sei o quê. Mas eu tava pregando lá e no meio da pregação eu falei assim, meu Deus, eu tô pregando em espanhol. Há 1 ano atrás... eu tava orando a Deus para ser pregador de multidões. Eu tô pregando em espanhol. Tem 5 pessoas aqui, mas eu estou pregando em outro país, em outra língua. Meu Deus do céu. E aquilo ali falou, nunca mais eu quero voltar para uma vida normal. Nunca mais. Aí quando eu vim para cá, voltei para São Paulo, eu fiquei com medo de voltar para a vida normal. Porque a recepção do meu pai no aeroporto foi, gostou da experiência? Trabalhar agora, né? Trabalhar... assumir as responsabilidades da vida. E eu, meu Deus do céu, Senhor, eu trabalho, mas eu trabalho na tua obra. Senhor, me ajuda a me livrar dessa opressão aqui. E aí eu nem lembro a pergunta mesmo, como é que foi? Esse processo que você ficou lá, esse tempo, você até respondeu muito bem.
Foram 9 meses, então. Aí você volta, conhece a Gabi. Eu conhece volto. a Gabi, não. Você já conhecia. Eu volto decidido que eu ia namorar e casar com a Gabi. Já voltou decidido. Decidido. Nos 9 meses lá, no trabalho missionário. O que acontece? No teórico da escola que eu estava, eu descobri que essa questão de profecias para namorados não necessariamente são profecias, não é regra. Não é que assim, Deus está escolhendo para você essa daqui. É que Deus vai escolher aquela ali, porque não é uma gêmea, né? Não tá escrito nas estrelas. Você tem que ter a responsabilidade de fazer as suas escolhas na sua vida e vocês dois decidem tal de sim, de sim. Por que tem o que os profetas gostam de se meter nisso? Eu não sei por quê, mas eu acho que tem inveja. Porque quando eu fui namorar com a esposa, aí tinha os profetas lá também que falavam, né? E uma profeta em especial. E aí eu mandei um recado pra profeta, né? Eu era seminarista, petulante. Entendeu? O seminarista mandar uma mensagem pra uma profeta deve ser um negócio muito engraçado. E aí eu falei, fala pra ela que eu quero um tete-a-tete com ela. Porque 2 jovens que obedeciam a palavra, que honravam os pais, que obedeciam os pais, vivendo um tempo muito especial, alinhados na palavra. E aí, mas aí depois disso eu fui no Tocantins várias vezes e nunca mais encontrei essa profeta que congregava na igreja. Nem no meu casamento não foi, que foi a cidade toda no casamento não foi, porque quer se meter, né? É bem carne mesmo, né? É muito carne, com certeza absoluta. Porque o profeta, você percebe que o profeta fala assim, ó, o profeta ele se orgulha de ser. Esses dias eu fui num lugar e a gente vê que o profeta se orgulha de ser, por exemplo, mal educado. Ele já fala assim, porque profeta, eu sou profeta, então eu ponho o dedo na cara. É falta de educação colocar o dedo na cara, profeta, não faça isso. Não ponha o dedo na cara de ninguém. Não, porque eu sou profeta, eu não respeito esboço, script, não sei o que, eu não respeito a homilética, eu não respeito isso, não respeito aquilo. Então, o profeta se acha o dono de todas as verdades. Ele se acha o mais top, porque ele é o profeta do lugar. Não, pelo amor de Deus. Aí isso e a gente acredita, né? A gente acredita no profeta. Deus tem levantado muitos homens de Deus aí, muitos profetas. E a gente... Mas tem aqueles que vão entrando assim pelo meio... Enfim. O ministério profético, ele é lindo. Ele é lindo. Esse é um podcast à parte, né, Michel? Porque... e até assim, hoje a gente tem um conflito muito grande na igreja quando fala do profeta e do mestre, né? Exatamente. Então parece que eles têm prazer em confrontar um ao outro. E aí um fala, não, a letra mata, e não sei o quê. E o outro fala assim, mas... E aí fica aquele tiro cruzado. E na verdade... o Senhor tem propósito. Claro, né? Nos dois 5 ministérios estão ali para completar a igreja num todo. Exatamente. E esses 5 ministérios eles não estão em harmonia, a igreja está deficiente. A igreja sofre. E hoje a gente vive esse tempo. É lindo o ministério profético. O problema é a soberba do mestre, é a soberba do profeta, que o profeta já tem a soberba dele para tentar abater aqueles que vão tentar corrigi-lo. E aí um tem que corrigir o outro naturalmente, só que aí eles vão inchando pra ninguém vir. Eu tinha medo da profeta da minha igreja na época. Ela era que falava que a gente não tinha que casar porque Deus ia fulminar a gente. Eu tinha medo dela. E metade da igreja tinha medo também. Porque as profecias dela, meu amigo do céu, era assim: Deus vai pesar a mão, vai colocar você num leito. Você falava assim... Sempre com muita ameaça. Hoje à noite eu sei que eu vou no leito, vou dormir. Amanhã eu levanto de novo. Mas o medo era grande, cara. Essas profecias não paralisou o projeto? Então, aí foi quando eu fui lá. E aí quando você entra num ambiente assim de seminário, você descobre coisas que dentro da igreja você não vai ouvir. Assim, muitas igrejas, né? Na minha igreja mesmo eu não ouvia. E aí eu ouvi essa questão de, olha, não é Deus que escolhe. Você ora e fala assim, Senhor, eu quero casar com a fulana.
o Senhor abençoa e pede a bênção dele e tal, não sei o quê. Porque quem vai dizer sim no altar é você e quem vai dizer é ela. Vocês têm que assumir essa responsabilidade. Você conhece as pessoas, você tem certeza que quer casar com ela? Então pronto, cara, é você que vai escolher. E aí eu falei, é mesmo, Senhor, que eu vou escolher? Cara, aí embasou tudo isso na Bíblia, eu falei, cara, é isso. Aí eu fiquei orando, né, porque quando eu saí pra ir pra missões, eu e a Gabi, a gente nem conversando tava, né? Uhum. E aí eu fiquei orando, até que eu fui pro Uruguai e a Gabi falou, olha, eu tava orando, tal, não sei o quê. E aí Deus falou isso comigo. Foi justamente o que Deus tinha falado comigo no período teórico. Aí ela fala até hoje que eu já tava super apaixonado por ela. Se acha. Aí eu falei assim, ó, glória a Deus. Porque Deus já tava falando comigo também, no teórico foi assim. Quando eu chegar no Brasil, eu vou pedir a sua mão em namoro pra sua mãe e automaticamente em casamento. E eu vou falar pra ela que nós vamos casar. Aí eu cheguei, primeiro encontro que eu tive com a mãe dela, assim, no segundo dia, já sentei com ela e falei, olha, assim, vou casar com ela. Amém, agora que você tá bem decidido mesmo, certo, isso aí. Mas Agora você aguentou é porque os 9 ela é meses, crente. pode. Mas é porque ela era crente. Mas na verdade, assim, um cara assim, a minha certeza é, eu sou missionário, eu vou viver da obra e eu quero casar com a tua filha. Meu amigo, tem que ser muito crente o pai e a mãe pra entregar a mão da filha assim, tão fácil, né, pra um missionário que vive integralmente na obra ali, porque a gente pisa onde não vê o chão. E Deus vai colocando só assim, ó, pisa. E a paixão por missões nasceu onde? Como, Michel? Nessa viagem? Porque eu não Antes da conhecia viagem? missões. Pra mim, missionário era o pregador itinerante. Aham. Porque eu conhecia esses missionários. Quando eu cheguei lá, é que eu conheci missões mesmo. Missões no real mesmo. Porque eu achava que eu ia só estudar pra ser pregador. Dentro da base, né? Quando eu conheci missões lá, eu falei, cara, é isso. Porque aí eu fui muito ministrado. Engraçado que Deus falava muito isso lá na época. Eu não sei se é porque a época era a época que todo mundo sonhava em ser pregador, mas muitos professores falavam sempre que o maior púlpito a ser pregado é o coração de um pecador. E aí eu ficava apaixonado por isso. Eu falava, é isso, cara. Se eu ganho uma vida aqui e eu tô pregando pra num congresso aí gigante, ninguém aceita Jesus porque só tem crente. Tem 200 igrejas visitando, mas não tem um pecador visitando lá e tal, ou esse pecador que vem e não aceitou Jesus, enfim. E aí a gente acha que brilhou e pregamos, fizemos sucesso quando pregamos para 1000 crentes. E quando a gente evangeliza uma pessoa, uma pessoa que volta para Jesus, é lindo demais. Porque muito da decisão da mãe da Gabi em relação a confiar e a permitir está relacionado com a profundidade desse chamado, né? Então foi algo que veio muito forte. Quando você volta de lá, você vem mesmo queimando. Isso mesmo. Tanto é que a promessa que eu fiz pra Mazé, que eu ia cuidar da Gabi, não se preocupe que a gente sempre vai estar, sempre vai ter um lugar para dormir, mas no contexto missionário. Nós vamos sempre estar sendo cuidados, mas cuidado por Deus. Falar isso pra mãe, tudo bem. E a Gabi, como que ela reagiu a essa proposta de uma vida dentro desse cenário? A gente começou a namorar em janeiro. Janeiro de? 2013. 2013. Isso. Aí, em junho de 2013, a gente namorando lá, ela tava estudando, tal. Em junho, nós fomos para... a igreja estava fazendo uma cruzada no Ceará. E a Gabi não ia, porque ela não estava disponível para ir nessa época e tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza. A Mazé pagou minha passagem, a igreja pagou minha passagem, e eu fui pra lá. Aí o que acontece? Eu fui para passar 20 dias no Ceará. E aí quando eu cheguei lá, Deus falou comigo. Você vai ficar mais 20 dias aqui na Scanf. Aí eu falei, meu Deus do céu. Gabi,
eu vou na Scanf ali rapidinho. 20 dias eu volto aí pra São Paulo, tá? Aí ela já ficou doida. Doida. Como assim? Vamos ficar 40 dias longe? Aí eu, Gabi, hoje meu compromisso em primeiro lugar é com o Senhor. Quando a gente casar é com você. Beleza. No meio da Scanf, Deus falou pra mim, então, você vai ter que ficar aqui mais 5 meses. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu, Gabi, vou ficar mais 5 meses. Vou ficar na ED, a ED tá sem obreiros e tal, tá em risco, não sei o que. Vou ficar pra ajudar aqui, o pessoal pediu ajuda. Meu Deus do céu, a Gabi entrou em crise, ela chorou alguns dias, me esculhambou no telefone, muitas vezes. E aí eu falei, olha, você pode chorar, você pode fazer o que você quiser. Você pode duvidar e tal, mas eu não vou voltar pra São Paulo. Não adianta, você vai fazer o que você quiser, eu não vou, porque Deus mandou eu vou ficar. Se você me ama e eu te amo, a gente vai sobreviver a essa distância. Não se preocupa. Aí ela falou assim, meu Deus, eu odeio isso, eu odeio missões, eu odeio você, eu odeio essas coisas que você tá vivendo, eu odeio as pessoas aí dessa base, eu odeio as pessoas da Missão Safe, eu odeio a Missão Safe, eu odeio todos vocês. Bruta, velho, com ódio. E aí Deus pegou ela no Manda o link pra Gabi agora não, tá? Manda não. Deus pegou ela um dia. Ela tava assistindo uma pregação e ela tava no quarto e tal, lá de boa. E aí Deus pegou ela ficou a tarde inteira sendo ministrada por Deus sobre o amor por missões e pregação do evangelho e tal, não sei o que. Ela disse, eu quero ir pra missões. Quando a Gabi me ligou dessa vez chorando, mas não chorando porque eu tava aqui, mas porque ela queria também ir pra missões, aí eu desconfiei, né? Eu falei, tá apaixonada por missões agora, do dia pra noite. Eu vou pra missões, mesmo sem você, agora eu vou. Eu falei, não, Gabi, não. Então faz o seguinte, se inscreve aí na Scanf agora. A mais difícil é lá na cidade tal. Aí ela se inscreveu. Esperei ela fazer missões, fazer a Scanf, e aí eu perguntei, e aí, o que você achou? Ela falou, gostei do teórico, mas o que eu mais gostei, é claro, foi do prático. Pronto, o prático é a experiência missionária, porque é a pregação lá, no campo. Aí eu falei, então a gente vai casar. Chegamos em São Paulo, já marcamos tudo, a gente chegou em fevereiro, marcamos o casamento para abril, casamos, e no outro dia voltamos pro Ceará. Rápido assim, porque ela estava decidida que queria ser missionária também. Aí pronto. Se não fosse isso, eu falei pra Mazé, falei, olha, eu não vou casar com a Gabi se ela não se apaixonar por missões. Aí, tá certo, meu filho, não case. Mas é missionária, assim, desde quando ela se converteu, apaixonada por missões. Então ela tava sempre do meu lado e não do lado da Gabi. Aí quando a Gabi se apaixonou por missões, aí pronto. Então eu nunca tive problema com a Gabi dela falar assim, quero voltar, porque ela tem a mesma paixão que eu tenho. No início ela não tinha, ela não conhecia, ela estava fazendo faculdade de psicologia, queria se formar e ser bem sucedida. Depois, Jesus pegou ela. Aí o casamento acontece, você volta pra lá, volta pra ser obreiro na ED, fica lá um tempo. Quando é que nasce o projeto Atibaia? Então, eu voltei obreiro, ela aluna, vivemos um processo muito difícil mesmo, mas sobrevivemos a isso. Fomos pro Paraguai juntos, voltamos pro Ceará, e aí em 2015 a gente veio pra cá e ficamos aqui 1 ano. Era uma tortura ficar aqui em São Paulo pra gente. Uma tortura, porque nosso chamado missionário estava lá no Ceará por enquanto. A gente teve que ficar aqui por causa da gravidez e porque minha mãe estava doente. Aí ficamos o ano inteiro. Minha mãe faleceu, Alice nasceu, voltamos pro Ceará. E lá nós trabalhamos durante 2 anos. Nesses 2 anos, a gente fez muitas coisas lá no Ceará e eu acreditava que a gente ia sair de lá do Ceará para outro país. Até que eu tava lá na base lá e Deus falou assim, uma ED em São Paulo. Aí eu, uma ED em São Paulo? Aonde? Eu pensei assim, né, cara, já sei, em Mariporã. Mariporã tem uma igreja nossa lá, tem uns conhecidos, a gente conhecia todo mundo em Mariporã. Pra gente, pra mim, na minha cabeça, Atibaia era uma cidade assim, inacessível.
cidade mais cara em tudo e tal, não sei o quê. Depois que eu descobri que era o contrário, né? Aí eu lancei a proposta. Falei pra Gabi. Cheguei em casa e falei, amor, vamos abrir uma base em São Paulo? Deus me livre voltar pra aquele lugar. Eu nunca mais volto pra São Paulo pra morar lá e tal. Confusão. Eu também não queria voltar pra São Paulo. Mas eu tinha certeza que Deus tava chamando a gente pra esse propósito. Certeza absoluta. Eu falei, olha, amor, se Deus falou comigo, vai falar com você. Uma semana depois tava a Gabi. Então aí, se a gente procurar um sítio, assim, não precisa ser muito grande, mas também não pode ser muito pequeno e tal. Ela já tava planejando, já tinha todo o planejamento e eu tava só na oração, por enquanto. Quando Deus falou com ela, ela já tava planejando tudo. E aí, deu tudo certo. A gente falou com o pastor Eliakim, nós falamos com a Mazé, porque a Mazé é nossa líder aqui em São Paulo, e o pastor Eliakim, o presidente da Missão Ceifa lá. Conversamos com eles, ó, assim, tal. Se a gente encontrar um sítio e tal, não sei o quê. E aí pesquisamos em Mariporã, e um irmão de Mariporã conseguiu o corretor que conseguiu em Atibaia. A gente veio parar em Atibaia porque o próprio Deus veio conduzindo a gente. Mas na minha cabeça o lugar era Mariporã. E depois eu que dou graças a Deus que não é Mariporã, porque Atibaia tem tudo que a gente precisa. Se a gente morasse em Mariporã, ia ter que vir para Atibaia toda vez que precisasse resolver coisas assim como compras grandes e tal. Para uma base missionária, o fluxo que a gente vai em supermercado é toda semana fazer compra grande, né? Imagina em Mariporã. Vocês chegaram a ter ali jovens em treinamento. Quantas pessoas ali, Michel? Na primeira escola que nós fizemos, a gente tinha 80 pessoas lá dentro da base. Só. Era assim, uma pessoa em cima da outra, assim. Literalmente. Uma beliche e gente dormindo no chão, o outro tal. E aí depois foi diminuindo o fluxo, né? Porque chegou como uma novidade. A base chegou, nossa, uma novidade e tal, não sei o quê. E aí veio muita gente. E a gente falou, cara, legal, deu certo. Mas depois foi diminuindo, porque a gente encontrou uma dificuldade que a gente não encontra no Ceará normalmente. E a dificuldade aqui os pais, eles querem que os filhos se formem em uma faculdade, e não necessariamente uma faculdade que não vai dar dinheiro. Tem que ser uma faculdade que meu filho tem que terminar engenharia, meu filho tem que fazer arquitetura, ele tem que terminar direito, medicina e tal. Por quê? Por conta do dinheiro. E a gente queria que pregava para os jovens que ele precisava ter um propósito. Cara, você vai qual o propósito? É dinheiro? Então você está na roça. Seu propósito tem que ser influenciar, você é um pregador do evangelho, independente do que você faz na tua vida. Você pode ser engenheiro, você pode ser médico, mas o teu propósito tem que ser principalmente o evangelho. E a gente encontrava esse conflito, aí foi diminuindo, né, o fluxo de pessoas, mas a gente teve muita gente, foram muitas pessoas que passaram lá pela base durante os 4 anos que nós estivemos lá. Muitas mesmo. Antes de fechar a base, a gente tinha 40 pessoas que moravam mesmo lá dentro. Porque na 80 pessoas foram 10 dias lá dentro. Depois 40 pessoas moravam mesmo na base. Durante aí 6 meses, essas 40 pessoas, uma amontoada em cima do outro. Eu achava, na verdade, que a gente ia ter que mudar para um lugar maior e não fechar de vez. Falava, cara, vamos ter que procurar um lugar maior, com um chalé, sei lá. Mas na verdade foi o contrário, a gente teve que fechar a base toda. Fechar a base, o quanto que isso machucou você, Michel? Nossa, eu vivi crises, né? Hoje em dia eu entendi, mas eu vivi crises. Por quê? Porque a gente já estava com um planejamento de romper com a instituição, mas fechar a base não estava no planejamento, não no nosso. Depois que a gente veio descobrir que estava tudo planejado nas regiões celestiais. Mas o processo do fechamento da base foi muito arrancado. Não foi assim, gradativo. Não, faz 1 ano que não está dando certo e tal. Não. Terminou uma escola, 2 meses depois, a base já estava praticamente diluída. Não tinha quase ninguém lá dentro. Porque um obreiro falou assim, eu tô indo embora, vou trabalhar e tal. Aí o outro, eu também vou. Aí o outro, então, é porque eu e a fulana, nós queremos casar. E aí a gente vai ter que trabalhar e tal, porque a família tá cobrando, não sei o quê. E eu nunca impedi ninguém. A pessoa que quer ir embora, amém, Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha certeza daquilo que você tenha aí de planejamento e tal, que Deus esteja na frente, não sei o quê.
Mas a gente encontrava assim uma dificuldade em entender se realmente a galera tava no propósito, mas a gente não se envolvia. E aí foi até que eu fui chamando os obreiros. Falei, você tá pensando em ir embora? Porque se você estiver pensando em ir embora, já vão ficar apenas 8 pessoas. Aí então, eu tô com planejamento, mas é só pra janeiro. Aí o outro, eu falava, e aí, você tá pensando em ir embora? Porque se você também estiver pensando em ir embora, vão ficar só 7. E aí, você. E aí, cara, chegou uma hora que eu vi que ia ficar 3 pessoas lá dentro. Que isso aqui? Tem um inimigo aqui. 3 pessoas lá dentro. Até que... Tô falando que o diabo tá usando essa mosca aqui. Até que realmente aconteceu o que ia acontecer. Muitas pessoas iam embora. Iam ficar apenas 3 pessoas numa estrutura muito grande, que era a base. E aí quando ficou 4 pessoas lá dentro, eu e a Gabi, ou seja, um total de 6 pessoas, eu reuni eles. Falei assim, é o seguinte, nós estamos abrindo a REC. A REC é um projeto online. E aí, não tem pra que a gente ficar aqui dentro. Não vamos reativar a base agora. Vamos respirar, vamos orar, vamos ver o que Deus tem. Vamos morar próximos, mas no centro de Atibaia. Lá pro centro, porque aí vocês conseguem trabalhar, vocês conseguem ter uma qualidade melhor e tal, em outras coisas, não sei o quê. E aí a galera topou. E o pessoal foi antes até, né? Pra mim e pra Gabi foi mais difícil encontrar uma casa e tal, não sei o quê. Até que... O que acontece? Ficou só eu e a Gabi lá dentro. Só nós dois, naquele mundaréu de sítio. Foi a primeira vez que ficou só vocês? Primeiríssima 2015. vez. Desde 2018. 2018. Quando ficou só nós dois, quando a gente chegou lá, a gente já chegou com obreiros. Uhum. Quando ficou só eu e a Gabi, que eu olhei assim, pra aquela escuridão de base, eu falei, cara, meu Deus, o que aconteceu? E a gente teve muitas crises e a gente depois... nós fomos entendendo e fomos curados, né? Entendemos todos os propósitos e tal. A galera tinha planejamento em tudo, né? Porque o pessoal já tava assim, eu vou embora, eu vou sair. Só que eu não tinha esse planejamento de sair. Então eu não tinha assim, não, eu vou sair, então eu vou começar a trabalhar, vou ter um emprego assim e tal. Não tinha nada disso. A galera tinha. E eu falei, e agora, velho? O que eu vou fazer? Eu entro numa empresa, ou eu foco aqui nessa instituição, ou eu faço isso, eu faço aquilo, o que eu vou fazer? Até que aconteceu o que aconteceu e pra mim deu muito certo, como se eu já tivesse tudo isso planejado na minha vida, o que estou vivendo agora. Então eu vejo muito um cuidado de Deus, porque nós vivemos um processo muito difícil no final do ano, ali, mês de janeiro também, fevereiro, que a gente ficou sozinhos na base. Mas depois que a gente saiu, parecia que já estava tudo escrito, que ia dar tudo certo. Graças a Deus, por enquanto está dando tudo certo. Nós estamos muito bem. Infelizmente, para alguns obreiros, o planejamento que eles tinham não deu certo. Falaram, vou sair por causa disso. E aí, um mês depois, aquilo já não tinha dado certo e tal. Porque... às vezes o próprio Deus ele vai nos mostrando que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente decide, mesmo fazendo parte do propósito dele. Então é meio que a soberania de Deus é a responsabilidade humana, né? Então, cara, olha, o propósito de Deus é esse, vai dar errado, mas a responsabilidade é tua. Não é, eu sei que Deus tem um propósito que isso daqui dê errado, mas o problema não é dele, o problema é teu. Mas ele vai chegar um dia, porque tudo isso faz parte do ensinamento, né? Então cada um viveu o seu processo de ensinamento e com a gente foi um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais duro, mas graças a Deus a gente entendeu e não paramos, não deixamos de ser missionários. Somos missionários e estamos esperando Deus nos enviar para um campo. Uhum. Teve momentos assim, de muitas lágrimas, Michel, porque quando eu pastoreava em Mogi, a gente tinha uma igreja lá e a gente se entregou muito nesse projeto lá. E aí, de repente, sem um planejamento, nós vamos fechar essa igreja aqui. E aí o pastor que tinha me levado para a cidade falou que ia fechar a igreja. E aquilo foi um choque muito grande. Então, e aí, domingo que vem é o último culto. E aí eu lembro quando chegou no domingo à tarde, na hora do almoço, eu olhava para a esposa
Eu não sou muito de chorar, né? Mas nesse dia as lágrimas veio assim muito forte e eu levantei e fui no banheiro chorar algumas vezes sem querer que ela percebesse. E ela ali já chorando também. E aí até que não deu mais para controlar. E aí as lágrimas desceram e tal, e a gente sem entender exatamente. Chegou a rolar alguma coisa assim Então. com vocês ou não? A gente entrou em crise e a Gabi sempre chorou e chorou muito, né? Uhum. Então, toda oportunidade que tem pra chorar, a Gabi não deixa passar. Ela chora mesmo. Eu não, eu já sou... Também não sou de chorar muito. Eu choro uma vez no ano. Uma vez a cada 2 anos. Mas nesse período teve. A gente sentou numa mesa e eu comecei a falar. Então eu peguei muito a culpa pra mim. Eu falei, não, a culpa foi minha. Eu fiz errado. O problema foi meu. Eu que não discipulei a galera da forma correta. Eu que não dirigi essa base da forma correta. Senhor, me desculpa, me perdoa e tal, não sei o quê. E aí ela falava, não, você não tem culpa e tal, não sei o quê. Mas aí eu falava, não, realmente eu não tenho culpa. Então foram muitas crises. Uhum. Houve sim lágrimas da Gabi direto. Madrugada às vezes, 4 horas da manhã tava lá a Gabi, soluçando de chorar. Aí eu falava, amor, vai passar, vai passar. Me peguei chorando em pregação. Eu nunca chorei em pregação, nunca chorei em louvor. E eu falava assim, Senhor, eu queria tanto chorar na hora do louvor, assim, por favor, deixa eu chorar, Senhor. Me faz chorar no louvor. E aí eu chorei em louvor, pensando em todo o processo, né? Porque eu achava... O que eu achava? Eu achava o seguinte, que eu era o coitado, eu era a vítima da situação. E aí eu pensava assim, cara, os obreiros que eu entreguei a vida pra ajudá-los e tal, não sei o que. A galera foi embora e não quis saber se a gente ia precisar de algum suporte, de alguma ajuda, nem pra mudança, nem pra carregar uma cadeira, nem pra lavar a base, nem pra lavar e fazer isso, fazer aquilo. Meu, a galera foi embora e tal, me decepcionou, eu pensei no fulano não sei o que e tal. Aí, peraí. Eu achava que Deus ia me colocar no colo e falar assim, ô filhinho querido, você tá decepcionadinho, não chores. E aí Deus olhou pra mim Deus olhou pra mim num culto. Falou assim, por que você tá decepcionado com as pessoas? Como se você é que tivesse feito alguma coisa pra eles. Então foi você que agiu nesse período lá na base? Então foi você que fez... Foi você... você tá dizendo que fez pelo fulano? Então foi você que fez isso por ele? Então foi você que fez aquilo por ele? Não. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Você fez aquilo que eu mandei você fazer. Você fez pra mim. E eles... e não foi pra agradar eles. Não foi pra te agradar também. Então... Não quero que você se sinta decepcionado por causa disso, porque você fez pra mim, não foi jogado no lixo. Então tipo assim, eu não sou o protagonista, eu não fui o protagonista aqui. E agora só porque aconteceu o que aconteceu, o protagonista levou uma rasteira e ele é um coitado. Não. Deus é o Senhor da obra e tudo que está acontecendo é Ele que está controlando. Não pra que eu seja uma vítima. E aí eu levei essa paulada aí e eu falei, é mesmo. Eu amo fulano. Eu amo o que Deus fez na vida dele. Eu amo o que o Senhor fez na vida dele e tal. E ele saiu. Se ele tiver equivocado, eu sei que o Senhor tem lições pra ele. Assim como o Senhor tá me ensinando com isso daqui, eu saí do lugar da vítima. E aí mudou. Mudou o cenário pra mim. Então chorei quando eu me fiz de vítima ali. Não que não seja saudável você chorar, né? E é muito bom. Eu gosto, eu queria chorar mais. Mas, muitas vezes a gente chora porque a gente é a vítima mesmo da situação. E nós não somos a vítima. E aí, mudou o cenário. Deus também pegou a Gabi dessa mesma forma. Vai, enxuga suas lágrimas aí, levanta. Tem muita gente para pregar o evangelho ainda. É igual Elias. Elias, quando se fez de vítima, Deus falou, não, você não é o único, não. E todos que entraram nessa meio que essa depressão assim na Bíblia, levanta, vai. Pode parar com essa sua frescurinha aí e vai-se embora.
Mas não é E fácil. as coisas continuam, né? E aí cada um segue ali o seu rumo, Deus vai coordenando e conduzindo. E aí, de repente, você vem para esse projeto de mídias, de comunicação na família Vitoriosa, e aí começa a agregar tanto, e aí Deus acaba te conectando com outras pessoas. Como que foi para você e para Gabi esse novo ciclo aí? Em dezembro, que eu vi que a gente realmente ia fechar a base de vez, eu comecei a correr atrás de trabalho, né? Emprego, ou empresa, ou fazer vídeo mesmo, né? Minha prioridade era ou fazer vídeo, eu vender vídeos, né? Vender o trabalho, ou eu entrar numa empresa. Mas minha prioridade era eu ter a liberdade de ter o meu próprio negócio. Fazer vídeos e tal. Mas não era fácil, porque eu não tinha feito nome, não tinha portfólio. Meu portfólio era muito bagunçado. Era um vídeo de uma igreja aqui, era um vídeo de uma criança ali, tal. Não tinha um negócio assim, falar assim, olha, tá aqui, ó, pra você, analise e tal. A pessoa ia olhar e falar assim, ué, mas um culto? Só tem vídeo de culto? Eu só fiz vídeo em culto, velho, sou missionário. Mas você tem vídeo, um curta-metragem aqui, um filmezinho, mas como é que você vai agregar isso na minha empresa? Então eu não tinha isso. Mas mesmo assim eu comecei a bater em portas. Comecei no nível da humilhação mesmo. Por favor, deixa eu fazer um vídeo pra você. Eu cheguei a dizer assim, ó, eu faço um vídeo pra você. Se você gostar, você me paga. Se não gostar, a gente exclui. Porque se não gostou, a gente exclui, né? Só se você gostar, você me paga. E aí, vamos ver então, vamos ver. Me explica aí como é mais ou menos. Falava, é assim, assim, assim. Nossa, eu vou mostrar a referência essa e tal. E a pessoa meio que falava assim, tá, vamos ver então, vamos marcar um dia. Meio assim, eu não quero, mas você tá me constrangendo a querer, né? E bati em muitas portas e nenhuma delas se abriram. Aí eu costumo dizer, cheguei em casa dizendo assim, Gabi, quantas portas eu bati essa semana? Nossa, foi nessa. Pois é, hoje abri uma porta que eu não bati. Que foi justamente aqui, quando a gente começou a conversar sobre o trabalho de mídias, que eu vim pra jogar bola. Não jogamos bola e falamos sobre vídeo. Aí. E aí eu não bati na porta, a porta se abriu. Quem condena a bola aí, tá vendo aí? O futebol é de Deus. E aí eu bati e eu falei, já que, na verdade eu não bati na porta, a porta se abriu. Falou assim, quanto é? Aí eu falei, eu quero tanto pra fazer o trabalho do vídeo. E essa foi a primeira vez na minha vida que eu vi que uma contraproposta era acima do valor do que o cara pede. E aí eu falei, então é de Deus, glória a Deus. E aí outras portas foram se abrindo, enfim. Pra gente foi sim uma resposta e tem sido a fonte da água que a gente vai buscar ali, da mulher samaritana. A samaritana ia buscar água ali e falava, olha, aqui é onde eu tenho água. Jesus é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Mas tem uma fonte que a gente tem que buscar para matar a sede. E aí essa fonte foi a fonte que a gente tem bebido da água assim e não falha, né? Graças a Deus. Amém. Por enquanto. E aí você vem, agrega tanto, hoje tem a sua miniatura na igreja, o Hércules, o seu pupilo já desenvolvendo aí, chegou na igreja, nós só tínhamos uma webcam, e aí as coisas acontecendo e a gente também percebeu, Michel, na sua chegada, que seria um tempo, né? A gente sabe que quem vive o que vocês viveram é porque em algum momento teve um agir muito forte de Deus aí, né, nesse trajeto aí. Em algum momento a gente sabia que vocês tinham encontrado com Deus muito forte para viver o que vocês viviam ali na base, né? Aquilo que vocês fizeram ali, aquilo que a gente sempre respeitou o chamado, o ministério de vocês. E sabia que seria por um tempo. Imaginamos a princípio que seria 6 meses. Agora já está prorrogando para mais 6 meses aí. E é muito bom compartilhar aqui um pouquinho da sua história, né? Hoje tem uma carência muito grande no meio da igreja
de jovens que se permitam viver aquilo que Deus chamou para fazer. E às vezes a gente encontra essa dificuldade até mesmo dentro da própria igreja, né? Eu lembro que todo mundo achava bonito quando Deus usava alguém para falar comigo que tinha me chamado para a obra, para o ministério, para o pastoreio. E todo mundo acha bonito quando Deus fala com alguém nesse sentido. Mas quando eu falei assim, me inscrevi no seminário, estou indo para o seminário, o custo da mensalidade é tanto por mês. Isso em 2010, a mensalidade era 889. Meu Deus. 2.000 hoje. Não, 2010 não, 2003. Meu Deus, isso 3 mil reais a mensalidade de hoje. Isso em 2003. Então, era 889. E aí, com todo mundo que eu falava, rapaz, a palavra era uma só. Você tá doido? Você vai para um seminário, ficar 4 anos, pagar esse valor de mensalidade? Não, rapaz, você tá doido. E aí, assim, a gente quer tanto que aconteça, a gente prega tanto que algumas coisas aconteçam, mas quando acontece, é mais ou menos a jovenzinha lá, a Rod, né, que estava batendo na porta, que estava orando, né, e aí orando para que Deus tire Pedro da prisão, e aí quando ele bate na porta lá, ninguém acredita. A gente tá dizendo assim, Senhor, levanta deixa o missionários. Deixa o pobre do Pedro para fora. Levanta missionários, levanta homens de Deus, levanta. E a gente quer muito que isso aconteça e até ora com muita fé para que isso aconteça. Mas quando Deus chama acontece. Um dos nossos, quando chama, mas você vai viver do quê? Como que vai ser? Não sei como que vai ser esse negócio. E aí, essa realidade, parece que a igreja não está preparada. Parece que tem muita fé para pedir que Deus levante a nova geração ali, mas não tem a mesma maturidade para lidar quando Deus começa esse despertamento. Você percebe isso também? É isso mesmo. Mas isso parece que é uma regra em todas as igrejas. Todas. Eu vivi uma realidade em que eu via diariamente jovens que saem das igrejas para fazer missões, por exemplo, e o pontapé inicial dele é falar assim, não. Então, teve pais que foram na base e falaram assim, eu vou levar meu filho embora, não quero saber. E o filho saía chorando e ia embora. Infelizmente, teve filho que foi e se desviou. Até hoje, tem um rapaz que trabalhou com a gente, o cara foi pra macumba, homossexualidade, mas na base ele tava super bem. E agora? Quem vai lá buscar ele? Porque chegaram lá na base para tirar ele de lá. A família tirou ele de lá de dentro da base. Quem vai tirar ele agora de lá do meio da macumba? Do meio da homossexualidade? Ou lá realmente é o lugar dele? O que tá acontecendo? Parece que a nossa oração assim, para Deus levantar, ela é mais no campo da fantasia, né? Sabe uma coisa que é engraçado? Que quando o filho fala assim, eu quero faltar à escola. Aí o pai, não! Tá, você vai pra escola sim. Os pais são rígidos. Na igreja, nossa, a maioria que eu conheço são rígidos. Você vai pra escola sim e tal, não sei o que. Quando o filho começa um processo de desvio dentro da igreja, o pai fala assim, não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Peraí. Você tá obrigando seu filho a ir pra escola e você diz que não é por força e por violência ele ir pra igreja? Meu amigo, leva a força. Enquanto ele estiver debaixo da tua patente ali, né? Enquanto ele estiver debaixo do teu teto, você pagando as contas dele, leva a força para a igreja. Porque essa galera que vai à força para a igreja, eles não vão odiar a igreja porque estão indo à força, necessariamente. Porque se eles vão à força para a escola e eles amam a escola, algum motivo tem. Né? Aquele ensinamento vai entrando, vai chegando, vai muitas influenciando. Muitas vezes vai chorando, né? Pra escola, mas vai. E vai influenciando. Cara, todo mundo odeia a escola, mas o que está sendo ensinado na escola é uma verdade que vai ficar ali na cabeça daquele cara. Vai ficar e vai produzir crescimento. Né? É uma doutrina que vai ficar. E se for uma doutrina esquerdista, vai ficar uma doutrina comunista, vai ficar uma doutrina comunista. Se for uma doutrina mais
de direita, seja extrema direita, seja conservador e tal, não sei o que, vai ficar na cabeça dele, mesmo que ele odeie estar ali. É exatamente o que acontece com a igreja. Leva os filhos para a igreja. Mesmo que ele não goste, mesmo que ele odeie estar na igreja, o ensinamento tem que ficar. Porque no dia que bateu o desespero, da mesma forma que o pessoal, os meus amigos me abandonaram, que eram as pessoas que eu mais amava, cara, gosto demais, admiro demais e tal, não sei o quê. Da mesma forma que eu, quando me convidaram para ir para a igreja, eu pensei assim, eu acho que é lá que eu vou encontrar. O filho vai lembrar. Quando o mundo apertar, e o mundo cobra. Eu passei por isso, viu, Michel? Eu conheci você muito. Você tinha um sonho de desviar, né? Eu tinha um sonho de desviar. E você cuidou o dia que eu bati um papo com a minha mãe aqui, e ela falou assim, desviar aqui, morando na nossa casa, de jeito nenhum. A gente desce o cacete em você aqui, mas você não desvia. Entendeu? É mesmo, ela fala isso. O pai fala assim: pastora, vem aqui na minha casa, meu filho não quer ir pra escola, não quer ir pra igreja não e tal. Vou sim, meu irmão, vou sim. Aí, esse menininho aí não quer ir pra escola? Rapaz, dá uma pisa nele. Então, assim, e funciona. Não quer ir pra igreja, né? E funciona, porque se deixar hoje, as crianças estão assumindo aí uma autoridade que não compete a elas, né, enquanto filhos. Mas, Michel, para a gente finalizar aqui, hoje, o que o Espírito tem comunicado a você acerca do seu ministério, do ministério da Gabi, acerca daquilo que vocês estão fazendo para Deus hoje? É um tempo de refrigério, de reflexão para vocês? Como que você entende esse tempo? Não entendo. Não entendo. Então esse é um tempo bom. É um tempo assim que como a gente não estava esperando, realmente eu não entendo. Eu não entendia quando estava dando tudo errado. E agora que está dando tudo certo, eu continuo não entendendo. Porque simplesmente começou a dar certo, mas não deu certo necessariamente aquilo que eu achava que ia dar certo, né? Mas o que está no nosso coração? No nosso coração está o seguinte: nós estamos aqui vivendo um tempo como família, eu fazendo meu papel, a Gabi fazendo o papel dela, e a gente cuidando da nossa família, orando a Deus para que Ele nos leve para um campo. E qual é o campo que Ele vai nos levar? Para onde nós vamos, Senhor? E como esposo, eu não quero mais voltar para o campo da forma que a gente foi antes. Eu quero ter ali uma segurança financeira. Mas, se eu não conseguir, isso não vai ser isso que vai impedir de não ir quando o Senhor me chamar. Hoje, um formato como aquele que vocês desenvolveram em Atibaia, da base, treinamento de jovens, está no projeto ainda? Ou você entende que ali foi um ciclo e que esse ciclo fechou e que agora é outra coisa? Não no meu projeto pessoal. Eu não quero mais dirigir base. Não é o meu chamado dirigir base. Não faz parte. Eu sou apóstolo, né? Eu tenho um ministério do apostolado, né? Do grego apostoleos. O apóstolo Paulo não ficava durante muitos anos em uma igreja. Ele mandava cartas de longe, saía dali, ia para outra. Então, o pioneirismo, né? Esse é o meu chamado. Eu gosto de pioneirar. Gosto de começar as coisas do zero. Aceitar os desafios que muita gente não aceita. A gente veio pra cá, a gente não conhecia ninguém em Atibaia. A gente não conhecia... eu não entendia como era abrir uma base, como era liderar uma base. Nada disso. Mas eu aceitei o desafio, assim, com muita vontade de fazer aquilo ali. E eu gostava muito disso. E eu queria sair da base de lá e abrir outra base em outro lugar. E abrir outra base em outro lugar e assim vai. Mas um dos motivos de nós falarmos assim, quer saber, vamos fechar, foi porque nós somos mais do mesmo. E aí falou que a gente tem que ser diferente. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Enquanto a gente não tiver isso na nossa cabeça, a gente não serve pra gente. Não tem como a gente continuar. Porque, por exemplo, quantas bases de Jocum tem? Quantas tem em São Paulo? A Jocum já chegou em Atibaia. Não é base missionária, mas eles estão aqui. Por aí, em algum lugar por aí.
Campinas tem uma base da Jocum. Então, a gente abriu uma base aqui para ser mais uma Jocum, uma réplica, mais a Missão Avalanches e tal. Então, é tudo a mesma coisa. Então, a gente precisa buscar algo diferente. E aí, uma das coisas diferentes que a gente buscou é abrir um ministério que esteja no online, que ajude aqueles que já está dando certo, né? Aqueles que estão trabalhando nos povos não alcançados. Porque a nossa base aqui proporcionava uma experiência para os jovens, e os jovens iam e voltavam e tal, não sei o quê, mas causava alguma coisa neles. Mas o campo missionário realmente não era afetado da forma que deveria ser afetado. O campo mesmo, as almas e tal. E aí a gente falou, vamos ajudar quem já está lá, trabalhando com as almas. E foi essa nossa motivação, a fechar a base e não abrir. E também a gente não... Enfim, base não. Não porque foi ruim, na verdade foi muito bom. Uhum. Mas é porque eu acredito que... nisso tudo que eu falei. Então tá certo. Gente, nós vamos finalizando por aqui. Michel, que bom bater esse papo com você. Conhecer um pouco mais do seu ministério, daquilo que vocês desenvolveram. E é muito bom quando a gente tem o entendimento de que toda a nossa produção, toda a nossa entrega, toda a nossa vida é para o Senhor, né? Que aquilo que foi feito não foi em vão, as sementes foram lançadas e isso é extraordinário. Muito bom, nós estamos vivendo um tempo poderoso hoje no online, né? Hoje no online, esse trabalho que você está desenvolvendo com certeza vai agregar muito e aquilo que Deus tem para com você, com a Gabi, o ministério de vocês, né, em breve vai se descortinar e vem um novo ciclo aí muito poderoso. Amém, gente? Amém, Michel? Amém. Deixa a sua palavra aí. Manda uma palavra para a Gabi aí, para a gente finalizar. Tá aqui, Gabi. Solta o som aí, Hércules. Não, baseado em tudo que eu falei aqui, né? Sobre a questão do chamado missionário, pra mim, a Gabi é a missionária que eu me inspiro. Eu admiro algo na Gabi que eu sempre digo. Eu admiro o fato de Deus chamar a atenção dela em algo. E por mais que aquilo seja muito difícil, ela muda. Pode estar sangrando, ela muda. Que Deus chamou a atenção, Deus falou, não tá legal isso daqui. Não tá legal, então eu vou mudar. Então, pensa num desafio que é pra Gabi ser mãe. Gabi, ela gosta muito de estudar, gosta muito de trabalhar, gosta muito de essas coisas. Cara, o negócio da Gabi é estudar, é ter não sei o que e tal. Mas ser mãe... E aí Deus começou a falar com ela a respeito disso e tal. E aí o Luca veio, e a Alice também, ali em casa, e ela passa o dia inteiro em casa, especialmente cuidando deles. E agora quando eu chego em casa também, ela fala assim, amor, você quer que eu faça o seu café? Você quer que eu... Você quer isso? Você quer aquilo e tal, não sei o quê? Então ela muda e tenta fazer o máximo de excelência possível. Porque ela é daquelas mulheres independentes, sabe? Que se ela... quer dizer, independente assim. Ela depende muito, muito de mim pra muita coisa, né? Ela não dirige e tal. Mas ela tem aquele espírito que leva ela pra trabalhar, pra ter o dinheiro dela, ela desenrolaria. Mas ela decidiu, porque ela entendeu em Deus isso. Vou cuidar dos meus filhos. E com excelência, assim, o tempo todo. Vou dar atenção pra eles, vou conversar, vou perguntar se tá tudo bem, vou ensinar, vou educar e tudo. Eu admiro muito isso. Isso aconteceu em muitas coisas. Deus falava com a Gabi, olha, teu jeito aqui é assim, assim, assim. É muito feio seu jeitinho aí. E ela ia lá e mudava. Tudo porque, então eu admiro muito isso. Quão crente ela é nesse aspecto. Maravilha. Então, Gabi, parabéns para você, que Deus continue abençoando. Gente,
Encerramos por aqui. Deus abençoe. Não esqueça de curtir. É assim que fala, Michel? Não esqueça de curtir, dá o seu like. Dá o Like seu like. em inglês é gostei. Dá o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho, Compartilha. participe dos nossos devocionais e compartilhe. Compartilhe. Né? Comenta aí, nem que seja um oi. Se você comentar, o YouTube vai falar assim, olha, tem pessoas comentando esse vídeo, que vídeo importante. Você curte, as pessoas, o YouTube fala assim, gente, estão curtindo aqui, entendeu? O YouTube a máquina do YouTube vai reconhecendo essas ações e vai reconhecendo que você é muito crente para fazer essas coisas. Gente, Deus abençoe e fica na paz.